Então vamos lá. No final da aula, vocês estarão aptos, se tudo correr bem, né, a justificar a passagem do espírito pelo estado da infância e justificar também a necessidade do esquecimento do passado, tá? Então vamos lá. Ó, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês quiserem acrescentar alguma informação, por favor, participem da aula. Eu fico bastante feliz quando tem essa participação e a aula fica mais leve, né? Mais fácil de ser compreendida. Então, nós estamos no módulo aqui do tomo que fala sobre a reencarnação, que é a união da alma ao corpo. E depois da questão ali da gravidez da mulher, o próximo passo é a infância, né? Poucas pessoas sabem, mas quando uma criança nasce, olha só, esse bebê já tem alguns meses de idade, o espírito dele não está completamente agregado ao corpo, tá? Essa união não se deu por completa. A união da alma ao corpo, ela se dá por completa na criança quando ela atinge aproximadamente 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, uma criança ela é facilmente moldável, né? E nós vamos conversar sobre isso agora um pouquinho. Qual para o espírito é a utilidade de passar pelo estado da infância? Essa é a pergunta que está no Livro dos Espíritos, a pergunta 383. Aí os espíritos respondem: encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Como que é isso, pessoal? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês faziam ideia que isso acontecia, que quando uma criança nasce, logicamente temos algumas exceções, né? Crianças que já mostram os seus vícios, os seus instintos já nos primeiros anos de vida, mas em sua maioria, a criança ela nasce como se fosse neutra. Na verdade, a sua personalidade propriamente dita, ela está adormecida, em estado latente. Então, ela vai funcionar semelhante a uma esponja. Tudo que o pai ou a mãe ou os avós, né, depende de quem que na vida dessa criança está ali com o papel de educador, né, e cuidador dessa criança, tudo que essa pessoa fizer, falar, demonstrar, ela vai absorver completamente. Até os 7 anos de idade, a criança tem muita dificuldade em saber o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Então, tudo para ela é verdade. Tudo conta que Papai Noel existe, é verdade para uma criança. Ela vê o pai brigando com a mãe, ela não sabe distinguir que aquilo é uma coisa passageira, ela já entende que o pai não gosta da mãe. Então, por isso que na vida do ser humano, do espírito imortal encarnado, a fase da infância é uma das principais etapas que formam o seu caráter. Não é na adolescência que vai formar o caráter de uma criança, do espírito, né? Nessa encarnação. É ali na infância que vai ser possível a modelagem desse espírito, porque ele está aberto. Ele não vai recusar os ensinamentos que forem dados a ele. E quando ele atinge a adolescência, e todos nós sabemos, pois todos nós já passamos por essa fase, vem a rebeldia. Por que vem a rebeldia? Porque é exatamente o nosso ego, o nosso eu construído nas existências anteriores, querendo tomar lugar do que nos foi ensinado. Isso em sua grande maioria, viu, pessoal? Tem, logicamente, muitas exceções, tá? Então, quando chega a adolescência, vem aquela rebeldia,
filho brigando com a mãe, com o pai não obedecendo, aquela tristeza. É porque volta de uma vez não, né? Que teve dos 7 anos até a pré-adolescência para voltar às questões que estavam latentes. Então elas vão tomando conta do espírito. E ali na adolescência ele vai começar a se mostrar quem realmente ele é. É ali, a partir dali, que a gente vai conhecer os nossos vícios, as más inclinações, as nossas conquistas agradáveis também, né? As nossas virtudes, digamos assim. Então, Deus, em sua misericórdia, ao nos colocar submetidos à lei da reencarnação, nos permite que as nossas más inclinações sejam não anuladas, mas trabalhadas para que possa ocorrer a transformação. Então, quando os pais educam a gente de forma correta, né, ou assim, de forma amorosa, tentando atingir os preceitos ali do Evangelho, eles estão fazendo um papel muito importante, né, que é o deles. Então, ali, quando a gente está sobre esses cuidados amorosos por uma educação balanceada, uma educação firme e não rígida, firme, né, disciplinada, ali nós estamos tendo a oportunidade de modelar o nosso espírito sem a gente saber. Então, aquelas influências da infância, elas vão elas vão influenciar completamente ali na nossa fase adulta. Entendeu? Por mais que eu traga muitas más inclinações, vícios de comportamento, se eu fui educada na minha primeira infância por pessoas do bem, pessoas que souberam trabalhar, na verdade, essas minhas questões, quando eu chegar na fase adulta, minha personalidade mais não defeituosa, mais desafiadora, ela vai estar mais amena do que na existência anterior, onde ela estava muito latente. Eu era muito explosiva, muito agitada, e como eu tive pais que me educaram voltando para a questão de serenidade, de humildade, talvez eu possa ser um adulto menos agressivo do que eu fui numa existência anterior. Ficou claro mais ou menos essa questão, pessoal? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Qualquer dúvida, a gente volta, a gente fala de novo. A Cláudia trabalha numa escola que atende crianças e adolescentes. E aqueles que iniciaram o estudo na escola desde o primeiro ano, os professores comentam sobre essa transformação de personalidade, relacionando com extremos. Justamente, todos nós, se nós formos olhar com cautela aos nossos familiares, aos amigos, todos nós iremos encontrar exemplos de pessoas que na infância eram até dóceis e quando entra para a adolescência, eu tenho na minha família, eu tenho um primo muito querido, uma pessoa de grande estima minha, que quando ele é bem mais novo que eu, né? Quando ele era criança, eu tinha um carinho enorme por ele, ainda tenho até hoje. Ele era uma pessoa tranquila. Quando ele entrou para a adolescência, por volta dos seus 15 anos, ele começou a se mostrar uma pessoa totalmente diferente. Hoje, o desejo dele é participar do crime. Então, esse espírito que se mostrou na fase adulta não tem nada a ver com a fase da infância. Porém, na sua infância, ele não teve uma educação assim que pudesse amenizar. Então, ele sofreu dificuldades, né? Mas lógico que não existe falha nos planos de Deus. Ele precisou vir daquele ambiente conturbado. Porém, ele para mim é o meu maior exemplo de discrepância de personalidade entre a infância e a adolescência. Eles se mostram quem realmente é. Os instintos vêm à tona. É dificílimo controlar um adolescente rebelado. E eu falo isso porque eu fui muito rebelada. Minha mãe, tadinha, ela teve algum certo trabalho comigo na minha fase da adolescência. Graças a Deus, eu sempre tive voltado para as questões do Evangelho de Jesus, eu pude me acalmar, né? Mas eu fui muito bem conduzida durante todo o processo, fui muito amada.
infelizmente, não são todos que têm esse respaldo familiar e, portanto, muitos se perdem no caminho, né? Vamos partir para o próximo slide. Se quiserem comentar qualquer coisa, fiquem à vontade. Vou ler mais um trecho enquanto carrega aqui o próximo slide. Aqui na introdução do tomo. A partir do nascimento, as ideias do espírito tomam gradualmente impulsos à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, assim, não seria um recomeço do zero propriamente dito, apenas que o caráter dele, as ideias deles estão adormecidas, né? E possibilitando então que sejam mudados, que sejam amenizadas, suavizadas. Essa é a misericórdia de Deus. E outra coisa também, como que seria complicado para os pais, né? Se todas as crianças já traziam, assim, já nos primeiros meses de vida, os seus instintos agressivos, por exemplo, naqueles espíritos que são agressivos. Seria muito complicado, porque nem todo mundo tem conhecimento pedagógico da questão da educação e tal. Então, o processo de evolução humana ia ser muito mais lento e nós estaríamos com certeza lá atrás ainda. Não estaríamos na evolução que estamos hoje. Peraí, sai gatinho, vai pra lá, vai pra lá. Porque temos que passar pelo estado de infância. Então, é isso que eu estava falando. Que faz parte da misericórdia de Deus, tá? Misericórdia divina, onde Ele nos dá a chance de poder recomeçar de uma forma mais branda. Peraí. Ele fala aqui que durante o tempo em que seus instintos se conservam amorrodados, ou seja, adormecidos, ele é mais maleável e por isso mesmo mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. E essa misericórdia toda de Deus, ela está em sintonia com qual lei divina, pessoal? Vocês conhecem sobre as leis divinas? No livro dos Espíritos estudamos muito sobre as leis divinas, né? Então, essa questão da evolução, vocês sabem me responder? Qual lei que ela está em sintonia? Quando Deus nos permite esquecer um pouco o passado, adormecer para que possamos melhorar a nossa natureza de acordo com a educação dos nossos pais ou responsáveis? Vocês sabem responder? É a lei de progresso. Então, essa misericórdia ela está inserida em outras leis, com certeza, mas na lei do progresso, onde todos nós estamos submetidos às leis. Por mais que a gente negue-as, se nós a amássemos por completo, nós não estaríamos neste planeta de provas e expiações, né? Então, ainda somos como crianças rebeldes ainda. Mas isso não implica de nós não amarmos as leis como elas deveriam ser amadas, não significa que não estamos submetidos a ela. E o nosso objetivo final do nosso espírito, na verdade, é a felicidade. E para alcançarmos a felicidade, nós precisamos progredir. Nós iremos progredir porque estamos submetidos à lei do progresso. Só que Deus não mandou ninguém progredir. Ele não fazia, você vai progredir, progride logo. Não. Ele é tão bom que nos dá oportunidades para que isso aconteça. Como a infância é uma delas, tá? Vou passar para o próximo slide aqui. E outra coisa também, esse período da infância é como se fosse um período de repouso do espírito encarnado, com esse objetivo de aperfeiçoar, né? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa que tem condutas de certa forma equivocadas
e durante um ato sexual não planejado, feito sem amor, sem sensibilidade, afetividade, ela acaba engravidando por uma reencarnação compulsória do seu obsessor. Isso é mais comum do que a gente pensa. E esse obsessor é um espírito extremamente raivoso, cheio de mágoa, né? E ele reencarna naquela mãe. A infância vai permitir nesse exemplo, por exemplo, nessa vivência, que a mãe tem amor por esse espírito. Eles podem ser inimigos de outras existências, mas durante a infância, devido à docilidade de um bebê, à inocência da criança, a necessidade que uma criança tem da mãe fazer tudo por ela, né? Ela não consegue fazer nada. Então, nesse cuidado, a mãe vai desenvolvendo amor. E por mais que lá na adolescência dele ele se mostre, na verdade, assim, ele mostra as garrinhas, como diz a minha mãe, essa mãe, ela já criou amor nesse espírito, mesmo que ele era um obsessor dela. Então, já vai diminuindo um pouquinho esse atrito que eles têm entre eles. Não significa que eles não vão ter atritos. Pode ser que tenham atritos enormes, mas a conta, digamos assim, vai diminuindo. Não significa que todos as reencarnações compulsórias parecidas com esse caso acontecem dessa maneira. Existem muitos espíritos que sucumbem, que abandonam a criança, que não querem nem saber, brigam, né? Matam. Tem pais que matam os filhos e a gente julga demais, né? E fala como que acontece, mas não estou justificando, tá? Estou falando que não podemos julgar, pois não sabemos a relação desse pai com o filho. Então, é extremamente necessário que nós mantenhamos a indulgência, tá? Olha esse slide. A infância é um período de repouso para o espírito, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Esse aqui eu acabei de ler, né? E o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Então, é exatamente o que a gente falou agora. Então, essa criança inocente que às vezes a gente olha e fica todo derretido de amor, é um espírito muito velho. Um espírito que traz grandes imperfeições. Mas Deus nos mostra essa criança como ela deveria ser. Na verdade, a infância é como o espírito deveria ser. Eu estou tendo uma experiência com uma criança que mora comigo e eu estou impressionada com a honestidade das crianças. Eu sou evangelizadora, eu vejo, pelo menos a que está comigo, ela não mente. Ela prefere entrar em confusão do que mentir. Quantas vezes nós adultos, mentimos durante situações mais simplórias que sejam? Eu não te liguei porque não sei o que lá, gente, quando a gente estava dormindo, ou enfim, tantas mentirinhas bobas. As crianças não mentem. As crianças são puras do coração. A gente precisa lembrar que Jesus falou, né, que nós devemos ter a pureza do coração de uma criança, se assemelhar à criança, porque a criança seria o espelho do futuro daquele espírito. Então, quando ele entra na adolescência, ele já deixou para trás esse futuro, ele não seguiu esse exemplo como ele deveria ser, mas um dia ele vai ser puro, vai ser amoroso, vai ser sensível, tá? Trocando de slide. As diferenças individuais observadas nas crianças resultam de 4 coisas, pessoal: da carga genética herdada dos pais, da educação recebida, das tendências instintivas e das ideias inatas que o espírito traz ao renascer. Vamos lá. Então, a carga genética herdada dos pais. Quando a gente fala carga genética, nós ainda temos o costume de pensar puramente no material, no corpo. Meu filho nasceu assim porque eu e o pai dele temos essa disposição genética para que ele nascesse assim e assim foi. Mas não acontece bem assim. Nós temos o magnetismo, né, que é uma lei também. Dentro das 10 grandes leis, existem outras diversas leis.
O magnetismo é uma. Então, quando foi fecundado o embrião, ele envolto por esse magnetismo, ele trouxe para o embrião a carga genética do pai, a carga genética da mãe, que esse espírito precisava para desenvolver todo o seu propósito existencial, o seu planejamento reencarnatório. Então, uma criança ela precisava vir com câncer, por exemplo, no pulmão, para expiar um hábito de, vamos lá, de cigarro, de fumo, né? De outras existências. E o pai e a mãe fumam. Então, eu nem sei se isso é genético, tá, pessoal? Eu sou péssima em biologia. Mas, enfim, ali na fecundação, a criança já pega a parte genética desse processo todo que ele precisa para desenvolver o câncer, para ele expiar, tá? Conforme a lei da causa e efeito que a Erika falou aí. Então, assim, essa carga genética, ela só nos vem quando nós atraímos ela para nós de acordo com o nosso comportamento em vidas passadas, tá? Nossas existências, a gente atrai pela energia mental essa ou aquela carga genética. A educação recebida. Aqui entra algo muito delicado, que é a questão da educação recebida. Os pais, sejam adotivos, biológicos, os pais, aqueles que cuidam da criança, responsável pela educação dela, muitas vezes eles não têm noção do tamanho da missão que eles têm. E não só a missão, pessoal, e o dever perante a educação de uma criança. Hoje em dia, as pessoas estão voltadas muito para o ter e para o fazer. Quando eu falo ter, não é só ter riqueza, ter carro, casa e tal. Não. Ter família, ter um namorado, ter um relacionamento bom perante a sociedade, ter um grupo de amigos de alto poder executivo, ter coisas transitórias, coisas que não levaremos depois do desencarne. E o fazer, que é a fazeção de coisas, como diz uma amiga minha. Deixa eu ler de novo, que estava no pause aqui. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então, vejam só. Se um pai e uma mãe estão atentos ao comportamento do filho, aos vícios, às qualidades, se ele vê, por exemplo, uma criança que gosta de pegar coisas escondidas, isso já não seria um sinal que é algo a ser trabalhado nessa criança? E se eles não estiverem prestando atenção ou ignorarem esse fato, talvez seja quando ele ir para a adolescência, para a fase adulta, volte com todo esse instinto de roubar coisas, de pegar coisas que não sejam dele. Entende? Então, os pais perderam a chance de ali na infância consertarem o vício que a criança tinha. A criança ela começou a mostrar os instintos dela. Porque por mais que ele esteja adormecido, né, a questão do caráter, na infância é possível identificar, em casos mais graves, as más tendências das crianças. E se o pai presta atenção, ele vai conseguir trabalhar isso na criança. Hoje em dia temos diversos profissionais extremamente qualificados para nos ajudar nesse quesito, né? Então, os pais eles têm que ter uma atenção mais voltadas para o comportamento da criança, a fim de poderem ter êxito, né, na sua missão. E olha só, nesse sentido, tanto a paternidade quanto a maternidade, na verdade, acho que é o próximo slide, peraí.
Olha lá. Não, não é. Esse aqui. Peraí. Depois eu volto esses dois, tá, pessoal? Ó, tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões, né? Então é tudo que a gente já falou até agora. Desculpem. Tá aí o grande dever e missão dos pais. Utilizar da inocência da mente da criança não estar totalmente formada para dar boas impressões, né? Posições morais que esse espírito vai levar por toda a eternidade. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Acho que isso não é dúvida para nenhum de nós, né? Em que quando a gente, na verdade, acho que todos nós temos problemas familiares com alguém da nossa família ou familiar. Nós não estamos vindo pela primeira vez junto aos nossos pais, irmãos, mães. Nós já estivemos juntos durante outras existências e estamos juntos agora em mais uma oportunidade para reparar o mal que a gente fez a eles, ou para perdoar, ou para construir o amor e a afetividade, a sensibilidade. Então, é muito importante que a gente esteja muito atento a tudo isso, a todo esse processo. Quem nunca falou assim, eu não pedi para nascer? Meu terapeuta, uma vez eu falei isso, ele falou assim, Amanda, eu tenho certeza que você implorou para nascer. Vim com a sua família para você poder resolver as suas coisas, então nunca repita isso. Então, quando vocês ouvirem alguém falar assim, não pedi para nascer, contradiga essa pessoa, pois ela pediu sim. Ela pediu para vir com aqueles pais, porque aquelas dificuldades serão ferramentas para ela desenvolver as virtudes que ainda faltam no seu espírito. Olha só, na fase da infância é que pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impôs aos pais, necessária, indispensável, mas também uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo, que é a causa e efeito que a Érica falou agora mesmo, né? Então, quando uma criança nasce num seio familiar com aqueles exatos pais, não é à toa, tá? Eles têm coisas a resolver entre eles ou juntos perante a sociedade. Sempre tem um resgate envolvido, salvo aqueles casos onde são grandes missionários, né? Pessoas com alto teor moral desenvolvido. Que já foi. E por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Me deem a opinião de vocês, pessoal. Por que vocês acham que quando a gente nasce, a gente esquece? O que a gente foi, o que a gente fez, o que a gente teve, não teve, quem era nosso pai, nossa mãe, quem a gente era. Por que a gente esquece? Respondam aí e logo em seguida eu pulo para o próximo slide. Muito bom, Cláudia. A Cláudia escreveu que se lembrássemos, talvez seria obstáculo em superar nossos erros do passado. Muito bom. Para não influenciar na ensinança
atual do nosso espírito, para ter a chance de recomeçar e aprender da maneira correta. Seria muito difícil retomar nossa atual existência corpórea tendo a lembrança do passado. E eu digo mais, pessoal, nós enlouqueceríamos. Não é que seria difícil. Nós enlouqueceríamos. Você já parou para pensar se você olhasse para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, e você lembrasse que numa primeira oportunidade, num primeiro contato em várias existências anteriores, vocês se mataram ou fizeram algo muito ruim, você toda vez que olhasse para ele, você lembrasse? O que a culpa faz com a gente? Como que seria esse remorso? Será que a gente não se culparia, se puniria, se condenaria? Com certeza, nos abandonaríamos, a gente iria se isolar, dificultando assim o nosso aprimoramento, né? Nós estaríamos estagnados, porque seria muito difícil conviver. Como que uma mãe alimentaria no seu seio materno um bebê, olhando para os olhinhos dele e vendo que talvez em outras existências passadas aquele que saiu de seu ventre foi um espírito que a violentou? Como que ela poderia amamentar e dar o seu amor para uma criança se ela lembrasse de tudo que essa criança, que é um espírito antigo, fez de mal a ela? Seria enlouquecedor, seria trágico, né? Deixa eu ler o que vocês escreveram aqui. Finalmente aprender a evoluir. Seria impossível. A culpa nos paralisa. Muito bom. A culpa nos paralisa. É isso mesmo, Érica. Eu ia falar que a culpa elas nos impede de prosseguir. Ou seja, nos paralisa. Muito bom. É verdade, Amanda. Seria uma certeza constante de viver com o inimigo. Justamente. E o que vocês veem no esquecimento? Quando eu comecei o espiritismo, a gente aprendia, né, nos estudos que o véu do esquecimento era uma bênção de Deus. E eu nunca compreendia. Eu falei, mas por que bênção de Deus? Eu entendo que seja uma coisa necessária, mas por que bênção de Deus? É porque é através desse esquecimento que a gente consegue seguir em frente, que a gente consegue prosseguir. Quantos de nós não temos desafetos, relações dolorosas em que a gente já se arrependeu, a gente sabe que errou, mas a gente não consegue manter um contato, a gente não consegue olhar no olho dessa pessoa. Eu tenho uma pessoa assim, que eu errei, ela errou, nada grave, mas mesmo que seja leve, eu não consigo mais me manter uma relação saudável com ela enquanto eu lembro do que aconteceu. Então, como que a gente vai resolver isso? Não vai. Com certeza nessa vida não vai ser resolvido. Vai ter que ser uma nova para esquecer, para fazer de novo. Então é assim que se dá a lei do esquecimento. Ela é muito importante e, digo mais, imprescindível para a nossa evolução. Algumas crianças lembram algumas coisas. A filha de amiga minha, aos 3 anos, perguntou para ela: Mãe, você se lembra quando você era minha filhinha? Ai, que fofura. Realmente, Graciela, existem crianças reencarnando no mundo, crianças índigo e crianças cristal, que elas trazem um discernimento mental e espiritual muito além do que a gente tem. Elas têm lembranças das vidas passadas, elas têm aptidões inatas próprias do seu espírito. Crianças de 3 anos que sabem tocar aquelas composições de Beethoven, Mozart. Tem um indiano que não sei quantos, 10, 12 anos, ele já é médico. Então existem crianças prodígio que lembram. Se eu não me engano, nos Estados Unidos tem uma criança de 4 anos, 3 anos, que ela relembrou da vida passada, de quem foi o seu assassino. Ela foi morta, ela falou onde que o corpo dela da vida anterior, ela não, né? O corpo que ela utilizou na vida anterior estava enterrado. Ela deu detalhes precisos da sua existência, que não foi muito antiga, foi recente, e falou onde que estava o seu inimigo, o seu corpo, tudo, ela lembrou. Então, realmente existem crianças que lembram bastante, mas a maioria de nós ainda não lembra, né? E isso é muito bom para nós. Devem acontecer alguns déjà vus. Muito bom. O esquecimento é a manifestação da bondade e do amor de Deus por nós, com certeza. Como duvidar do amor de Deus, né? Perante essas provas.
infundada. Qualquer crença que não se baseia no espiritismo, na verdade na reencarnação, porque a reencarnação é a maior misericórdia de Deus para conosco. Que mérito teria uma criança se ela tivesse somente uma existência e ela desencarnasse? Que mérito ela teria para desfrutar do paraíso? Tem algumas religiões, né, que eles creem nisso, que a criança morreu cedo, ela vai desfrutar do paraíso. Então, Deus gostaria mais dessa criança do que uma pessoa que sofreu muito a vida inteira, acabou escolhendo caminhos errados do crime e ela vai arder no mármore do inferno, como diz o outro. Então, assim, nós temos que ser bem ponderados, agir com cautela, com suavidade, sem preconceitos, mas ser gratos por participar de uma doutrina que nos esclarece tanto, que nos dá esse respaldo para o nosso melhoramento moral. Porque também não é só saber, ter o conhecimento que nos vai fazer evoluir, tá, pessoal? Ele tem que passar para um estágio mais profundo. O saber, depois para o sentir e depois para o vivenciar. Nós sabemos como as coisas são e como nós devemos agir. Aí, a coisa começa a fazer efeito no nosso espírito quando nós começamos a sentir em nosso coração aquelas verdades, aquilo que a gente estudou, até a ponto de nós colocarmos em prática, vivenciarmos esse ensinamento do Evangelho, o ensinamento de Jesus. Porque o Espiritismo, o objetivo do Espiritismo nada mais é do que reviver o Evangelho, como era nas igrejas de Antioquia e de Corinto, lá no início, logo que Jesus passou pela terra. Então, é muito importante que estejamos cientes de tudo isso. E a resposta que os Espíritos deram, né? Por que a gente esquece? Passado. Vamos ler agora. Vocês estão ouvindo ainda? Olha a resposta. Não podem o homem nem devem saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas. Ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é o mais senhor de si. Deixa eu achar um pedacinho que eu achei muito conveniente. Peraí só um minutinho. Justamente, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho. Porque o orgulho é algo que a gente ainda tem que trabalhar, né? E já pensou se a gente lembrasse das coisas maravilhosas que fizemos em outras encarnações, talvez nós ficaríamos assim, nossa, olha só, eu fui uma boa pessoa, e acabaríamos indo para o lado da vaidade. Ou então a gente ia se sentir extremamente humilhado e tudo isso impediria o nosso progresso. Então a gente traz apenas nossos instintos, né? A nossa personalidade, o nosso caráter que já foi formado. Então a memória de tudo isso ela se torna desnecessária, a não ser em casos onde a memória do que ela fez, do seu passado, né? E seja parte do seu planejamento reencarnatório que vai lhe servir de ferramenta, né? Então há casos que a pessoa lembra assim direitinho o que ela fez. Conheço pessoas que sabem exatamente, até várias encarnações passadas, o que fez. Mas é porque isso, diante da permissão de Deus, serviu como ferramenta para a sua própria evolução. E olha só, pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Todos nós temos pontos e dificuldades em nossa vida. Muitas vezes a gente se pergunta, nossa, qual será a minha missão? Alguém aqui já se perguntou? Qual será a minha missão? Eu pensava que a minha missão seria montar um orfanato. Sério. Até pouco tempo atrás eu pensava, nossa, eu tenho que fazer obras grandiosas, né? E, na verdade, pessoal, nossa grande missão não é fazer coisas grandiosas, exceto quando a gente vem como missionário. A nossa grande missão, a maneira de descobri-la,
analisarmos qual é a nossa maior dificuldade. É a paciência? É a raiva? É a maledicência? É o murmúrio? Então, quando a gente identifica, reconhece e aceita a nossa maior limitação, nós podemos instantaneamente observar qual é a virtude que substitui essa limitação. Por exemplo, sou muito raivoso, não tenho paciência com ninguém, estressado, ansioso. Essa é a minha maior dificuldade. Então, observando ao lado das virtudes, eu poderia ser humilde, sereno, manso, né? A mansidão e a humildade sempre estão juntas, paciente, tolerante. Então, o desenvolvimento dessas virtudes vai me ajudar a ter êxito perante o meu planejamento reencarnatório. Ficou claro para vocês a questão do sentido existencial, do propósito existencial? Se todos nós formos dormir e pensarmos na nossa maior dificuldade, aquilo que sempre se repete em nossa vida, desde que a gente se entende por gente, o que sempre vem acontecendo, se repetindo? Então é aí que está o gargalo. É aí que você tem que trabalhar. E não levar isso como as experiências ruins que a gente fala, o sofrimento, a gente tem que encará-las como experiências aprendizados. As experiências desagradáveis que a gente tem, elas são nada mais do que formas de nos ensinar a agir diferente. Então, são aprendizados. E uma vez aprendida, a gente não retorna a estudar aquela matéria que a gente já sabe. Quando a gente sabe tudo do 5º ano, a gente não volta para o 5º ano, a gente vai para o 6º ano. Então, não adianta negarmos nossas dificuldades, as nossas limitações. Temos que aceitá-las, porque somente aceitando-as é que podemos melhorá-las e transmutá-las, transformando-as em virtudes e assim seguindo no processo da evolução, né? Seguindo nossa jornada para mais perto do Pai. Coisa para mim responder, mas se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da infância, esquecimento do